Observatório da Imprensa debate hoje o falso glamour associado à figura dos correspondentes de guerra. Leon Serva, essa glamorização parte das próprias empresas, não é? Sobretudo de televisão. Já é comum, virou digamos, rotina, não é? A BBC, que é uma das melhores redes de notícias do mundo, é a melhor do mundo, nas suas vinhetas, para mostrar, digamos, a sua competência, aparece sempre a figura de um jornalista da BBC no meio de uma guerra, arrastando uma câmera, se jogando no chão. Quer dizer, é como se a guerra fizesse parte do cotidiano e, na realidade, não deveria ser assim. Um veículo jornalístico presta serviço de outra forma, além de cobrir guerras, não é? Tem um aspecto interessante que é o fato de que as guerras sempre subiram o faturamento dos jornais. O primeiro correspondente de guerra, o correspondente do The Times na guerra The Times de Londres na guerra da Crimeia, subiu muito a circulação do jornal e a partir de então os jornais começaram a manter correspondentes que eram, já naquela época, e talvez muito mais naquela época, enfim, enviados caríssimos. E mesmo assim as circulações subiam digamos, pagavam a conta com lucro. É notório o que boa parte da imprensa do Chile se constituiu a partir da cobertura da Primeira Guerra Mundial. Então, digamos, a guerra tem sido sempre um motor de avanço nas circulações e no modelo econômico dos jornais e também das televisões. A CNN, por exemplo, é guerrodependente, vamos dizer assim. A cada guerra que ela cobre, o número de assinantes sobe e cada vez que ela vive um período sem uma cobertura de guerras mais intensa, a assinatura e o faturamento da empresa cai. Então, eu acho que, sob esse aspecto, é natural que os jornais fiquem correndo atrás de guerras e de que as guerras corram atrás dos correspondentes, vamos dizer, porque as guerras também dependem. Eu me lembro que eu cobria aquela chegada dos americanos na Somália no final do governo do Bush pai, e tudo aquilo aconteceu, como em outras oportunidades também, exatamente no horário dos telejornais da noite nos Estados Unidos. Não é possível crer que o melhor momento de uma invasão fosse aquele, quer dizer, à noite, etc. O mais provável é que, de fato, aquela invasão, aquela ocupação tenha sido feita para a mídia americana, não é? Leon. Então, eu acho que, de fato, os jornais são dependentes das guerras. Precisam. Tem um telespectador nosso fazendo uma pergunta para o Antônio Scosa, de Araguaia, do Tocantins. Ao retornar de um conflito, o que muda na vida do jornalista? Scosa. Bom, mais que nada é a valorização da vida, mas também ter aprendido o que é a realidade de outro país numa situação limite. Também é ter mais respeito pela vida no momento que, em um segundo, ela desaparece na sua frente. Né? Diferente de uma doença, um tiro mata imediatamente, ou uma explosão. Então, isso muda bastante. Mas, fora isso, a gente convive também com uma realidade bastante violenta, não muito diferente de guerra. Né? Não, porque o armamento, inclusive, é tão pesado quanto hoje em dia nas nossas favelas. Né? Tivemos vários enfrentamentos de polícia com traficantes, a tomada dos morros também na suposta pacificação e tudo mais. O mesmo tipo de armamento. Né? São os M16, as granadas lançadas por foguete. E, inclusive, agora temos os tanques também da Marinha e do Exército apoiando essas incursões. Então, estamos localmente também vivendo isso. Né? Agora, eu acho que a cobertura de guerra hoje, principalmente pela televisão, é muito mais tendenciosa a um reality show do que a um jornalismo. É muito mais tempo dedicado a explosões e fogos do que a explicações sobre o porquê aquilo está acontecendo.
Sami Adguirne, essa questão aqui lembrada pelos Cos é muito importante, não é? É que a mídia, e você trabalha num grande jornal como a Folha de São Paulo, ela fica sujeita aos parâmetros criados pela televisão, que é um outro mundo, é o espetáculo, que não pode parar, e que não gosta de esticar os acontecimentos, prefere ter, em vez de uma guerra que dura um mês, prefere ter 3 guerras diferentes no mesmo intervalo, não é? Como é que você vê essa vocação de show e, sobretudo, de não ir às últimas consequências na explicação, que permite com que os acontecimentos fiquem todos inexplicados, meio parados no ar, reticentes, não é? As maneiras de cobrir um conflito variam muito de um veículo para o outro. De fato, a televisão cada vez mais segue a lógica da informação espetáculo. Felizmente, os jornais ainda oferecem um espaço de reflexão, um espaço de análise e até mesmo no relato do que acontece num país, numa zona de conflito. Eu acho que a cobertura impressa, a cobertura por escrito, ela permite explorar coisas muito mais abrangentes. É óbvio que nós, da imprensa escrita, não temos o impacto da imagem em ação, da imagem em movimento, mas o jornal consegue trazer histórias muito mais completas, muito mais consistentes. As nossas exigências de espaço, por mais que o espaço dos jornais tenha se reduzido, uma página de jornal com reportagem ainda tem muito mais informação do que uma reportagem de televisão numa zona de conflito que vai ter 1 minuto e meio, 2 minutos, 3 minutos no melhor dos casos. No jornal a gente também tem a possibilidade de publicar fotos, uma edição de foto bem feita também pode ser muito eloquente, e tem a internet. O material produzido hoje pelos enviados especiais dos grandes jornais brasileiros é usado de forma diferente na plataforma multimídia, que é oferecida pela internet. Então, eu produzi textos para online, meu fotógrafo produziu vídeos, vídeos interativos. Então, eu acho que essa pressão a qual é submetida a televisão, nós da imprensa escrita, ainda estamos, nós estamos imunes, mas ela não se exerce da mesma maneira. Eu acho que a gente ainda consegue fazer uma coisa mais consistente. Leon Serva, você levantou essa questão de que os jornais precisam de guerras, né? A adrenalina da guerra é boa para o jornalismo impresso e é boa para todo o jornalismo, né? Agora, você vê a possibilidade de nós termos jornais ou jornalismo pacifista? Olha, eu acho que sim, é necessário e porque, embora os jornais tenham, digamos, esse incremento de venda e de circulação e de atenção, mas é necessário, desde logo, quebrar essa ideia de que existem guerras boas. Então, o discurso dos governantes dos países, em geral, envolvidos em guerra, é sempre aquele de que nós vamos, digamos, à forra, ou vamos conquistar as Malvinas para terminar com uma injustiça, ou vamos invadir o Iraque para acabar com uma ameaça. Todos esses discursos que são, digamos, como se a guerra pudesse ser lógica e, de alguma forma, justa, precisa ser quebrado pelo jornalismo. Quer dizer, faz parte essencial do jornalismo ser crítico em relação a isso. E a consequência de uma cobertura crítica provavelmente vai ser um discurso pacifista, em última instância. Scosa, você acha que você pode... voltando de uma guerra, sair para a rua e pedir a paz? Olha, é irônico, porque a guerra do Vietnã começou a terminar, os Estados Unidos começam a se retirar do Vietnã, com a grande quantidade de fotos de soldados mortos, que fez com que as famílias vissem os seus filhos ao vivo sendo mortos, né? Então, é quando os Estados Unidos começam a esvaziar a guerra do Vietnã. Não, e a guerra entrando na sala de jantar Exatamente. Então, nesse momento, funcionou a exibição dessas imagens. Eu acho que no momento atual não funciona mais, porque talvez a gente esteja já muito embotado com tanta violência
com tanta exposição à violência. Eu acho que a investigação e a explicação, a busca é o caminho para buscar esse pacifismo no jornalismo. Num primeiro momento, acho que vai ser muito difícil vender, né? As fotos de explosão, os textos sobre quantas pessoas morreram naquela cidade ainda vão fazer vender jornal. Mas acho que é um caminho que precisa começar a ser seguido, que a médio prazo, acho que o caminho do pacifismo é o que vai vender mais na imprensa do que as imagens de guerra. Chegamos ao final do programa. Quero agradecer a presença dos jornalistas Leão Serva, Sami Adguirne e Antônio Scorza. Na semana próxima, nosso programa volta ao seu horário normal, às 10 da noite, e terá como tema as mobilizações da sociedade civil contra a corrupção. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela TV ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.